oración para eliminar el conflicto. En este momento, dejo el mundo de los 5 sentidos y entro en el mundo absoluto de Dios, el mundo de la esencia. Aquí reina la sabiduría infinita, el amor infinito y la vida infinita de Dios. La sabiduría trae el orden perfecto y donde hay orden, todos los seres ocupan sus respectivos lugares sin perjudicarse unos a otros. No hay desavenencias entre las personas, no hay lucha de clases, no hay conflagraciones entre las naciones, los microbios no atacan al hombre y el hombre no lucha contra ellos. Todos los seres están en perfecta armonía, vivificándose mutuamente. Envueltos por el infinito amor de Dios, las personas, las clases y las naciones conviven en perfecta armonía. Aquí es el paraíso de la colaboración mutua. Oh Dios, haz que tu voluntad, que ya está realizada en el mundo de la esencia, también se realice en este mundo fenoménico. Venga tu reino. Dios, en este momento, a través de tu sabiduría infinita, tu amor infinito y tu fuerza infinita, vuelve el mundo fenoménico tan perfecto como el mundo de la esencia. Muchas gracias, Dios. Olá, como estão vocês? Tudo bem? Que bueno, que alegria, que felicidade estar com todos, que bueno. Sou a professora Silvana Casimiro de Souza, trabalho em Seitonoye de Brasil, sim? É uma bendição de Deus estar com todos. Muitas graças, muitas graças. Deja su like, comparte este vídeo com todos tus amigos e familiares. E hoje vamos a estudar sobre lo que rige nuestro destino. E vou a utilizar o livro Iluminando su Camino, de professor Heitor Miyazaki, e também Vivir junto com Deus, de professor Masaharu Taniguchi. Sim? Uma pergunta para estudar um pouco mais sobre este tema. De que maneira nós podemos construir o paraíso terrestre em nosso hogar, nosso trabalho, em todos os demais lugares onde sempre estamos? Uma pergunta, sim? Pues agora, aqui e agora, é o paraíso, sim? Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Por lo tanto, onde eu estou presente, é o paraíso, sim? Onde eu estou presente, já é um paraíso, sim? ¿Dónde está el paraíso? En nuestra mente, en nuestra mente. Entonces, primero entrenamiento para todos, ¿sí? Dirija su destino maniobrando el timón de la mente, ¿sí? Cuando nuestra situación, nuestro destino, o ambiente no nos son favorables, ante todo, debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Esta es la base del pensamiento iluminador de Seitonoye, el cual enseña que, dependiendo de cómo dirigimos nuestra mente, cambian concretamente nuestra circunstancia, nuestro destino e nosso ambiente. ¿Por que sucedem acidentes em la vida cotidiana? Por exemplo, ¿sí? Por exemplo, las heridas acidentales de los niños pequenos geralmente sucedem quando o estado psicológico de los padres es inestable, ¿sí? Quando há algum conflito, alguma desarmonia, ¿sí? Quando a pareja
vive en desarmonía, reprimiendo las tristezas en el corazón, pueden sucederles diversos accidentes a los hijos pequeños, ¿sí? Por más que la persona preste atención y tenga cuidado con los factores externos, si en su subconsciente hay sentimientos ocultos, sentimentos hostiles, pensamento de considerarse vítima o desejo de herir a los demás, surgirán hechos que reflejem tales sentimentos, es decir, acidentes que la hieren a ella misma o algún miembro de su familia, ¿sí? Entonces, lo más precioso en la vida para cambiar el destino es la armonía, ¿sí? Entonces, vamos a praticar la revelación divina de la gran armonía. Reconcilíate con todas las cosas del cielo y de la tierra, ¿sí? Es necesario practicar todo que está escrito en la revelación divina de la gran armonía. Reflexione sobre su actitud mental y corrigirla, ¿sí? En la página 223, el libro Vivir junto con Dios, el profesor escribe assim para nosotros, ¿sí? 223, ¿sí? Escribe así: la actitud mental de una persona se manifiesta en todos los aspectos de su vida, en el área profesional, en el ambiente familiar, en las cuestiones de salud. Por lo tanto, se la persona se tropieza, debe reflexionar se isto é manifestação de sua própria mente e corrigi-la, ¿sí? Procedendo desta maneira, todo volverá a lo normal, ¿sí? Por exemplo, quienes sofrem de hipertensão arterial, cuya causa é el estreitamiento de las arterias y el consecuente aumento de la presión sanguínea, ¿sí? Generalmente son personas cuya mente es rígida y mente opresiva y su temperamento es exaltado, ¿sí? Tales personas deben reconocer que esto se refleja en sus funciones fisiológicas, reflexionar acerca de su actitud mental y corregir las falhas. ¿Sí? Esta orientación del profesor Masaharu Taniguchi. A continuación, uma tarefa de casa para todos. Hagam la leitura de dos libros sagrados que hablam sobre la verdad de la vida. Assim vamos a estudar los libros de Seicho Noye. Los libros não são em absoluto uma obra que pueda ser abandonada depois de uma sola lectura e cuya assimilação seja hecha apenas por la parte superficial de la mente, ¿sí? Quanto mais vezes lo lea, mais profundamente penetrará la verdade em el subconsciente e passará a manifestar-se com gran força reformadora del destino, ¿sí? Tudo bem? Outra tarefa para todos, ¿sí? Hagam la lectura de las sutras sagradas de Seicho Noye. Uma pergunta. ¿Usted está leyendo la sutra sagrada para sus antepassados todos os dias? Página 117 del libro Iluminando su Camino
de professor Heitor Miyazaki, que escreve assim para todos. Muitas vezes oímos assim, su anjo de la guarda es fuerte, ¿sí? Em verdade, não existe um anjo de la guarda frágil, pues el espírito que foi elegido para ser protector deve ser elevado. Deve ser elevado. Por lo tanto, é fuerte. Se para determinadas pessoas não hubo la protecção, não é por falha do espírito protetor, sim falha de la sintonia entre eles, sim? Em la revelação divina de la gran harmonia consta, aunque Deus quiera auxiliar-te, las vibrações mentales de la discórdia não te permite captar las ondas de salvação. Por lo tanto, para que haya esta sintonia com Deus, é necessário reconciliar-se com todas as coisas do cielo e de la tierra. Orientação do professor Heitor Miyazaki, sim? Em la página 125, o professor escreve assim. Por que razão Seichonoye dá importância à la oração a los antepassados? ¿Sí? E o maestro Masaharu Taniguchi explica em livro Preleções sobre a la Sutra Sagrada, Chuva de Néctar de la Verdade, assim, quando oriento dizendo que el alma del ancestral que vive em ilusão em el mundo espiritual le pide ajuda a los descendentes, alguém refuta dizendo que os antepassados devem proteger a los descendentes e não maldecirlos. Hace essa afirmação quem desconhece o mundo espiritual. Los antepassados que se encontram em ilusão necessitam que los auxilie e não que los ignorem, ¿sí? Tudo bem? Então, o professor reforça a explicação assim. Assim como quem está arrogando se agarra hasta uma hoja seca ou se encontra a alguém se agarra desesperadamente a ele, intentando salvar-se, e ambos se arrogam. El alma de los antepassados de ninguna maneira tiene el desejo de hacer que los descendentes e las personas queridas se enfermen, apenas chama a alguém com todas as forças para livrar-se del sofrimento. Então, muitas vezes estão simplesmente pedindo nossa ajuda. Então, vamos todos a divulgar nos registros espirituais de la festividade do Santuário Rosso de Brasil a todas as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem Seichonoye. Dia 16 de abril, em Brasil, é o dia muito especial de gratidão a todos nossos antepassados. Todos os nossos antepassados. Então, dia especial para a participação de todos. Então, vamos a divulgar nossos registros espirituais para que muitas e muitas pessoas possam receber a gran luz, ¿sí? Despertar este espírito de gratidão a sua vida, a seus padres, a seus antepassados. Tudo bem? Outra tarefa a todos vocês, se hagam a prática de la meditação Shinsokan. Estude o capítulo La essência de la meditação Shinsokan deste livro, ¿sí? Viver junto com Deus. Página 57, professor Masaharu Taniguchi explica assim. Em la prática de la meditação Shinsokan, é necessário unicamente abrir a mente
e nada más, ¿sí? Mentalizar y aceptar dócilmente la perfección de la imagen verdadera que Deus concedeu a todos, ¿sí? Mentalizamos e recebemos a graça de Deus sem que seja necessário empenhar-se em criar o aspecto perfeito inerente à la imagen verdadeira com nossa própria força mental. Importante participar em reuniões de adeptos, ouvir as experiências sagradas de fé de las pessoas, ler o livro de la verdade de la vida, nos ajuda a compreender a Deus e elevar nosso espírito ao nível espiritual na condição de sintonizar com Ele e com o mundo da imagem verdadeira, sim? Entanto, de modo general, despertamos a la perfeição original que Deus já nos concedeu quando dirigimos nossa mente a Ele e visualizamos o mundo de la imagem verdadeira praticando a meditação Shinsokan, tá? Tudo bem? Então, vamos a praticar, despertar que já somos hijos de Deus perfeitos, llenos de energia, de luz, de prosperidade, de sabedoria, de força, de gran força. Sim, já somos possuidores de todos os atributos de Deus: sabedoria, amor, vida, sim, harmonia, alegria, todos os atributos de Deus. Sim? Então, lo que cambia nuestro destino es nuestra fuerza mental. Entonces, vamos a retirar la máscara do fenômeno e veja solamente la esencia de Hijo de Dios que ya existe en usted. Dessa maneira, encontrará Deus profundamente amoroso, que sempre lo protege e compreenderá que unicamente existe el bien e nada más. Solamente existe el bien e nada más, ¿sí? Lo que parece ser el mal, en verdad, es una máscara que cubre el bien, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? Libre-se de toda a tensão mental para ouvir a voz de Deus. Se lhe parece que sua oração não foi atendida, significa que você tem muita prisa em concretizar seu desejo e sua mente está tão tensa, llena de ansiedade, llena de medo e inquietude, que não logra escuchar a resposta de Deus. ¿Sí? Página 223, o professor Masaharu Taniguchi escreve assim, ¿sí? Página 223. Quando tenha dificuldades para desenvolver um empreendimento e sinta que está em um callejón sem salida, creia que concluiu uma etapa e que um novo caminho te lo espera. Então, realmente, um novo caminho se abrirá ante você com a promessa de novos progressos. El hombre es hijo de Dios y para él no existe situación sin salida. Tal situación sucede solamente cuando él mismo no cree así. Entonces, haga la meditación Shinsokan y mentalice. El camino de la provisión ilimitada de Dios ya se abrió y él me conduce a un trabajo, a un
más adequado a mim. Sim? Tudo bem? Então, utilize positivamente a força da palavra para cambiar seu destino. Sim? Use positivamente. Então, podemos dizer que o pensamento é a palavra silenciosa, ¿sí? E a verbalização da palavra sonora, ¿sí? Podemos dizer que o pensamento é a palavra silenciosa e a verbalização a palavra sonora. Então, ambos levam a la exteriorização del contenido mental, ¿sí? Por lo tanto, sempre tenha pensamentos positivos. Hable solamente de coisas positivas. Não albergue em sua mente pensamentos sombrios, pessimistas ou enfermos. Nem hable sobre assuntos negativos. Todos os dias, examine cuidadosamente lo que pensa, lo que habla, solo piense em coisas buenas e hable solamente de hechos positivos. Não pense em coisas malas, nem hable sobre hechos negativos. Por pior que seja a situação em aspecto fenomênico, deve esforçar-se em superar as crises, pensando sempre, este hecho é prelúdio de algo muy bueno. Então, com segurança, algo bueno sucederá. Se, de maneira constante, você mentaliza e pronuncia estas palavras, realmente se concretizarão solamente coisas buenas, sim, coisas buenas. Então, todo que não é bueno desaparece. A desarmonia já desapareceu. Então, ao praticar a meditação Shinsokan, a orar, concentre-se a mente em Deus, sim? Concentre a mente em Deus. Não deve jamais pensar em los acontecimentos fenomênicos que são imperfeitos e expressá-los repetidas vezes para depois mentalizar. Por favor, haz que todos esto desapareça. Esto não tem existência verdadeira, solo existe Deus e a imagem verdadeira, sim? Então, mantenha a força da fé e trabalhe muito. Fé e ação. Sim? Fé e ação. Dois fatores que conduzem à la concretização de los desejos. Página 221, o professor escreve assim: todos desejamos concretizar el bien. Se surge em nós desejo sincero de lograr algo, significa que aquello já existe em el mundo de la imagen verdadeira. Não permita que desejo sincero termine como sueño irrealizável, ¿sí? Lo que usted desea já existe em el mundo de la imagen verdadeira, em el mundo de Deus. É necessário que usted crea firmemente lo que já existe em el mundo de la imagen verdadeira se concretizará infalivelmente. Então, todo desejo correto se concretiza quando a pessoa mantém essa fé e se esforça realmente. Então, a fé e a ação são as duas forças que conduzem à la concretização do desejo, sim, de todos seus
deseos. ¿Todo bien? Entonces, ¿qué tal? Todos vamos viver creyendo únicamente que existe solamente el bien. Solamente el bien. Página 226, o professor escreve assim: Tu eres hijo de Deus e nasciste para ser feliz. Por lo tanto, não há nada que temer, nada, ni de que preocupar-se. El amor de Deus te envuelve e protege donde quiera que estés. La sabiduría de Dios siempre te orienta hacia la seguridad, la felicidad y la prosperidad. Entonces, não debes orientar tu vida basado em uma visão contraditória que admite o dualismo bien e mal, riqueza e pobreza, ou harmonia e desarmonia, ¿sí? Quem tem esta visão dualista da vida termina muitas vezes por enrubar-se por caminhos inseguros em que em um momento se manifesta o bem, em outro o mal, ¿sí? Porque todo em este mundo fenomênico é projeção de la mente, ¿sí? Entonces, nuestra projeção é solamente da existência del bien. Solamente Deus, o que viene de Deus. ¿Sí? ¿Todo bem? Outra coisa importante, mais uma tarefa de casa para todos, ¿sí? Haga uma tarefa de trabalho, ¿sí? Haga que su trabalho sea um paraíso terrestre. Si sempre vive com a convicção de estar junto com Deus, logrará harmonizar-se com todas as pessoas de seu entorno e elas lo tratarão com respeito, com amor e bondade. Então, trabalhe com honestidade, dedicando-se incondicionalmente para o bem de todos. A recompensa monetária viene naturalmente como reconhecimento de sua dedicação de amor a todas as pessoas, ¿sí? Reciba toda a herência de Deus. Tengamos disposição espiritual de Hijo de Deus, assim receberemos todos a herança ilimitada de Deus Padre, la luz de Deus que está iluminando todo su ser. Usted receberá em forma de inspiração a sabedoria de Deus que lhe proporcionará prosperidade. Quando usted decida, haré esto, nenhum obstáculo surgirá delante de usted. Deus lo orientará e usted podrá contar com a colaboração de incontáveis pessoas. Então, dessa maneira, usted prosseguirá impetuosamente em el camino del perfeccionamento espiritual e, naturalmente, el camino de la prosperidade, ¿sí? Deus sempre soluciona qualquer problema, por mais difícil que seja. Então, mentalize sempre, repetidas vezes, Deus onisciente e onipotente me protege, pues soy hijo de Deus. La fuerza de Deus soluciona qualquer problema. Soy orientado por la sabiduría de Deus, logro solucionar qualquer problema. Em este momento, Deus me orienta com sua sabedoria onisciente e onipotente. Muitas graças
Muchas gracias, ¿sí? Vamos entonces a hacer esta mentalização, ¿sí? Que está nesse livro, Viver Junto com Deus, ¿sí? Como volver a levantar um trabalho, um empreendimento que se dirige hacia o fracasso, ¿sí? O professor Masaharu Taniguchi orienta em la página 231, ¿sí? Escribe assim para nós outros, ¿sí? Se seu empreendimento começa a declinar, reflexione sobre a atitude mental que ha mantenido com respeito a ele hasta agora. Talvez você não haya tenido suficiente gratidão por los benefícios que esse empreendimento lhe ha proporcionado hasta agora, pensando apenas em obter o máximo provecho dele. Al perceber el error, corrija a atitude mental e passe a agradecer a seu empreendimento. Mentalmente agradecendo a todas as pessoas e agradecer a seu trabalho, a seu empreendimento. Um empresário que sempre pratica a meditação Shinsokan e recebe a sabedoria de Deus, logra adotar velozmente medidas adequadas para adaptar-se a esses cambios e dar um novo rumbo a seu empreendimento, a seu trabalho. Pero quem descuida del contato com a gran sabedoria de Deus por meio de la meditação, ou que nunca se acuerda de agradecer a seu empreendimento, termina muitas vezes em uma situação muito difícil. Entanto, nunca é tarde para corrigir o equívoco, qualquer que seja a decisão que tome, cerrar a atual empresa ou dar-lhe um novo rumo, ele primeiramente deve agradecer-lhe. Depois deve praticar diariamente a meditação Shinsokan para receber a orientação da sabedoria de Deus. Procedendo conforme a orientação, sem dúvida logrará abrir um novo caminho em subida. Um novo caminho em subida já existe, solamente você necessita criar que já existe um novo caminho, ¿sí? Muitas graças a todos. Les pido que leiam o livro Viver Junto com Deus, do professor Masaharu Taniguchi, o livro Iluminando Seu Caminho, do professor Heitor Miyazaki, que todas as bendições de Deus cubram a todos, com muita alegria, muita prosperidade, felicidade a todos. Muitas graças, e cada vez mais vamos a contemplar a gran luz de Deus que já existe para todos. Muitas graças a todos, muitas graças.